Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E dessa vez vamos finalizar aqui a nossa playlist em relação à assincronia paciente-ventilador. Já falamos aqui sobre as assincronias de disparo, então autodisparo, disparo ineficaz, duplo disparo, disparo reverso. Falamos também sobre as assincronias de fluxo, fluxo insuficiente, fluxo excessivo, e chegou o momento de finalizar falando sobre as assincronias de ciclagem. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, também ativa o sininho, deixa aí o seu like e compartilha esse conteúdo com os seus colegas. Posto isso, bora pro vídeo. Então vamos lá, gente. Vamos começar falando aqui sobre as assincronias de ciclagem. Vamos só relembrar o ciclo ventilatório. Então vimos que esse ciclo ele tem ali início com o disparo, então quando a válvula de fluxo se abre, depois inicia a fase inspiratória, terminando a fase ins e iniciando a fase ex, essa transição é a ciclagem, e depois temos a fase expiratória. Portanto, o que veremos agora é exatamente a assincronia que acontece finalizando a fase ins e iniciando a fase ex, né? Nessa transição entre ins e ex. Sincronia de ciclagem. Basicamente, existem dois tipos de assincronia de ciclagem. Ou a ciclagem pode ser chamada de ciclagem tardia ou ciclagem precoce. Tá? Então, os nomes já começam a entregar o que está acontecendo. Vamos começar olhando para essa aqui. Veja, nesses gráficos, chama atenção para o que está aqui em vermelho corresponde à fase inspiratória. O que está aqui em amarelo corresponde à fase expiratória. Nesse sentido, gente, repare bem o seguinte. Aqui você tem disparo aconteceu, fase ins, chegou nesse ponto aqui, o ventilador ciclou, iniciando a fase expiratória. Dá uma olhadinha aqui agora na curva de fluxo. Então, de novo, aumentou o fluxo, esse fluxo foi decaindo e iniciou a fase expiratória. Agora perceba o seguinte, que o normal, o básico, era que essa curva aqui, ó, durante a fase ex, adotasse esse comportamento que eu estou desenhando. Mas note que em algum momento ó, ela sofre uma elevação até chegar no ponto, né, na linha de base. Isso aqui está demonstrando o quê? Provavelmente um certo grau de atividade muscular do paciente. Veja que até aqui em cima, a curva de pressão, ela aumenta. Então, o que está acontecendo aqui? Provavelmente o paciente ainda está na fase inspiratória, o paciente ainda quer respirar, ainda quer inspirar, mas o ventilador já ciclou e já começou a fase expiratória. Portanto, o que está acontecendo aqui é uma ciclagem precoce. O ventilador está ciclando precocemente, está ciclando antes do que o paciente queria. Então, basicamente, ó, isso pode acontecer porque você estabeleceu um tempo inspiratório muito curto. O tempo inspiratório que você colocou no ventilador é inferior ao tempo neural do paciente. O paciente quer inspirar por mais tempo, mas você limitou essa inspiração, né, ali colocando um tempo mais curtinho. Como corrigir isso? No modo VCV, eu posso diminuir o fluxo inspiratório. Lembre, quanto menor o fluxo, maior o tempo inspiratório. Mais tempo demora para entregar o volume que você estabeleceu. Se for no modo PCV não tem erro. Tem um botão lá no modo PCV, que é o botão de tempo inspiratório. Então é só aumentar o tempo ins, adequando à necessidade do paciente. O que pode ocorrer também? Além de um tempo ins muito curto programado pelo operador, pode ser um problema no paciente. Então, esse paciente com uma mecânica respiratória com padrão mais restritivo. Como assim um padrão mais restritivo? O padrão restritivo é aquele que vai dificultar a expansão desse pulmão. Esse paciente demora mais para expandir. Portanto, ele precisa de um tempo ins
mais longo. Se demora muito para expandir, quanto mais tempo de inspiração, melhor para a insuflação daquele pulmão. Como fazer isso? Lá no modo PSV, eu posso reduzir o percentual de ciclagem. O que normalmente vem ali, né, em torno de 25% de taxa de ciclagem, você pode reduzir esse percentual. Quanto menor esse percentual, mais tempo o ventilador demora para ciclar. Consequentemente, maior será o tempo inspiratório. Tá? Então, essa aqui é a ciclagem precoce. O outro tipo é chamado de ciclagem tardia, ou seja, é exatamente o oposto da ciclagem precoce. Na ciclagem precoce, vimos o que? O paciente ainda queria respirar, mas o ventilador já ciclou. Aqui na ciclagem tardia, o que acontece? O paciente ele já terminou a fase INS, só que o ventilador ainda está na fase inspiratória e só lá na frente vai ciclar. Então, note, olha o comportamento desse gráfico. Você tem aqui um gráfico de pressão, então a elevação dessa pressão, a formação aqui de um platô, mas observe que no final ó, tem esse overshoot, fica apiculada, né, esse gráfico. Por que isso está acontecendo? Porque aqui provavelmente o paciente já iniciou um novo esforço inspiratório. Perceba que ainda aqui é fase INS. O ventilador está na fase inspiratória ainda, mas essa elevação aqui corresponde a um novo esforço do paciente. Por quê? Porque o tempo neural dele é um tempo curto. O tempo para inspiração é um tempo curto. Ele já terminou de inspirar. Mas o ventilador ainda, já que você programou um tempo mais longo, aí ele está mandando ainda. Então o paciente ele faz um novo esforço e o ventilador ainda está no ciclo anterior, tá? Então essa é a ciclagem tardia. O que pode gerar essa ciclagem tardia? O tempo inspiratório programado muito longo em relação ao tempo neural do paciente. Como corrigir isso? No modo VCV, eu aumento o fluxo inspiratório. Quanto maior o fluxo, menor será o tempo INS. Vai adequar em relação à necessidade do paciente. No modo PCV, de novo, você tem lá um botãozinho que é só você reduzir o tempo inspiratório. Já em relação à alteração do paciente, se a ciclagem precoce era gerada por um efeito restritivo, aqui na ciclagem tardia é por um efeito obstrutivo. Esse paciente ele tem um padrão obstrutivo. Isso quer dizer o quê? Em pacientes obstrutivos, como o paciente com DPOC, a insuflação pulmonar é muito rápida. Então, é um paciente que insufla rapidamente o pulmão, só que ele tem dificuldade no esvaziamento. Ou seja, se insufla rapidamente, o tempo INS dele pode ser um tempo INS mais curto. Portanto, o que é que pode ser feito nesse caso? No modo PSV, aumentar esse percentual de ciclagem. Lembra que na ciclagem precoce você diminuiu o percentual para aumentar o tempo INS? Aqui na ciclagem tardia, você aumenta o percentual para reduzir o tempo inspiratório. Então é isso, gente. Chegamos aqui ao final da nossa playlist em relação à assincronia paciente-ventilador. Vale a pena voltar e revisar os conceitos sobre a sincronia de disparo, a sincronia de fluxo e finalizar aqui com a sincronia de ciclagem. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se inscreve aqui no canal, também compartilhe esse conteúdo com os seus colegas, ativa o sininho e deixa aí o seu like. Até o próximo vídeo.